Olá, pessoal. É com grande alegria que hoje estamos eu e a professora Patrícia para iniciarmos mais um debate no nosso canal de redes, né? Urgências da educação, em que a gente trabalha o conceito de rede, em que a gente possibilita que as nossas discussões não tenham somente um lado, muito pelo contrário. Quando a gente fala construção em rede, é que nós estamos aceitando que o conhecimento seja divulgado, seja ampliado, seja compartilhado e seja formado por um coletivo. E é por isso que hoje a gente agradece à professora Maria Cristina, que é a nossa mãezinha do coração desse projeto tão lindo, e que hoje não pôde estar conosco, mas tenho certeza que nas próximas aí ela estará. E faremos agora um ciclo de debates muito necessário para a área da educação. Já já vou apresentar para vocês. E agora eu tenho aqui conosco a nossa professora Patrícia Schelp, e eu deixo à disposição para que ela se apresente, fale um pouquinho da sua experiência, o que ela faz, onde ela trabalha, para que a gente possa conhecer um pouquinho da Patrícia que está hoje. Olá, Patrícia, obrigado por vir. Oi, Renata. Obrigada a você pelo convite, a professora Maria Cristina. É muito bom estar aqui conversando com você nessa rede que é tão importante, né? Essa urgência da educação, a construção em rede. Muito bacana esse projeto. E vou me apresentar um pouquinho, né? Bom, eu sou professora de Libras da UFPR Litoral. Trabalho com estudo, né, a questão da surdez há mais ou menos 20 anos já. Trabalhei com os surdos, né, numa escola especial para surdos. Trabalhei também como intérprete, tanto na educação básica quanto na educação superior. Foi lá na educação superior, atuando como intérprete, que eu engajei já no mestrado. Trabalhei com a questão do letramento do surdo nas escolas inclusivas. Depois eu fui para o doutorado, né? Hoje sou doutoranda da educação na Universidade do Iti do Paraná. A professora Maria Antônia é minha orientadora. E busco nesse doutorado a interface entre a educação do surdo na educação do campo, né? Essa relação entre a educação do campo e o surdo nas escolas do campo. Também sou coordenadora, mediadora do GT, um GT de pessoa com deficiência nas escolas públicas do campo, que é um braço, né, da frente das escolas do campo, que também é uma parte da FANEC. Então, é o FANEC, a frente e os GTs divididos, né, nessa frente. São 4 GTs, e uma delas eu sou a mediadora. Tá? Então é isso, eu tenho uma experiência na questão da alfabetização do surdo, né, do letramento, de como ser um intérprete na sala de aula com o surdo e o professor, essa mediação. E hoje venho conversar um pouquinho com você, dialogar um pouquinho sobre essas questões. Com certeza, vamos fazer aí um bom debate, um bom diálogo. E aproveito também para falar um pouquinho que eu também sou colega da professora Patrícia, ambas estão aí no doutorado, né, da Tuiuti, e também tenho como meio de pesquisa o campo, a educação do campo, só que um pouquinho diferente da Patrícia, a gente tem aí a pedagogia russa, né, soviética, para discutir. Então, são aí frentes de discussão da área da educação que necessitam de todo apoio, que necessitam de diálogo, que necessitam de professores que queiram aprender sempre mais. E nosso objetivo aqui com a rede não é ensinar a ninguém, né? Nós temos como princípio não fazer a rede como uma palestra. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês compartilhem conosco, conversem conosco, troquem ideias,
Com certeza, a temática de hoje, educação especial, é muito querida a muitos professores, estudantes, mães, pais, familiares, né? E é o nosso objetivo não trazer uma única verdade, até porque ela não tem, mas trazer aí para o debate. E aí eu aproveito e trago para vocês a nossa programação, tá? Então, vou deixar aqui que nós nos organizamos, eu, junto com a professora Maria Cristina, faremos a coordenação desse ciclo de debates durante o mês de março, de maio e abril, e vamos trazer discussões sobre diálogos de saberes, diversidade, inclusão e formação docente. Isso vai ser desde o período de 20 de abril até 20 de maio. Então, a gente conta muito com a participação de vocês, a gente espera que vocês estejam aqui conosco. E vou pegar aqui a nossa programação certinho para a gente passar. Só um minutinho. Então, nós teremos, hoje, eu com a professora Patrícia, falaremos sobre processos de alfabetização e letramento, educação para inclusão e também a educação especial. Teremos 2 encontros, hoje e no dia 20. Para o dia 22, nós teremos a pedagoga Eliette Maceno Novak, junto com o nosso querido professor Fausto dos Santos Amaral Filho, né? Ambos são doutores em educação e vão discutir com a gente educação integral e educação em tempo ampliado. Já no dia 26, nós teremos o Ednilson Ascensão Luiz, que tem aí habilitação na educação e na proficiência de Libras, junto também com a Dinair Yolanda da Silva Nadal. Ela também é graduada em Pedagogia e Letras, mestre também em Desenvolvimento Territorial Sustentável, e tem também a proficiência em Libras. E vão trazer para a gente a discussão sobre inclusão e políticas públicas para a educação da pessoa com deficiência. Mais um tema aí muito quisto por muitos. E já no dia 30, a gente vem com a Maria Cecília Giovanella, pedagoga, também mestre em educação, e é com a antropóloga, pedagoga, especialista em relações raciais e mestre em educação também, com a nossa querida Gisele Barroso, que vão falar sobre diversidade religiosa e inclusão na educação, reflexões sobre políticas educacionais e diversidade. Eu acho que são temas muito caros para quem é da área da educação, ou até mesmo para quem não participa da área da educação, mas tem em casa pessoas que necessitam da educação, assim como todos. Eu acho que vale a pena assistir. E já em maio, nós temos outra agenda que vai tratar sobre educação transgressora, diversidade para além das brechas do sistema. Quem vem falar com a gente é o Luiz Matheus Périco, que também é pedagogo, formado em arte dramática, junto com a professora Luísa Vilas Boas, que é doutoranda em educação pela Unesp, graduada em biologia, e o Sam Macedo Périco, mestre em educação também pela UEMP, graduado em educação física. Já no dia 13, diversidade e inclusão, racismo e preconceito, Jacob Caxinga. Quem conhece a história do Jacob, já teve a oportunidade de estar aqui conosco, contar sobre a sua experiência, com certeza vai gostar bastante. Ele é mestre em bioética e graduado em educação física. No dia 17, nós teremos a diversidade regional e agrária na educação. Miriam Pereira Suave, licenciada em Geografia e mestre em Geografia, também vai trazer a sua contribuição. E nosso último encontro será com a Rosana Cruz. Ela é pedagoga, mestre também e doutora em Educação, e vai nos ajudar a debater sobre diversidade, inclusão, políticas para a educação do campo, avanços e retrocessos. Temos aí uma agenda cheia, né? Uma agenda que com certeza vai contribuir com o nosso debate. E vamos aí agradecer a presença da Márcia Giacomelli Pavanetti,
com a Terezinha também. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos, e todos que estejam nos assistindo, que façam perguntas que a gente com certeza vai responder. Então vamos lá, professora Patrícia. O que nós teríamos para compartilhar com os nossos colegas, falando de educação especial e de inclusão? Você poderia dar só um comecinho para a gente do que vai ser a sua fala, do que você vai trazer para a gente hoje? Só uma pinceladinha? Vamos fazer um spoilerzinho aqui. Isso. Então, vamos aqui debater um pouquinho sobre a modalidade da educação especial, né? O que vem a ser, por mais que a gente esteja vivendo isso, mas muitas vezes a gente fica se pensando, mas o que é essa educação especial, né? Também a pessoa com deficiência, vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é essa pessoa com deficiência. É muito interessante porque qual é a terminologia que eu utilizo? Às vezes parece tão simples, mas eu acho que é uma forma de você saber se dirigir à pessoa com deficiência, né? Então é um outro spoilerzinho que nós vamos falar aqui. Também sobre a inclusão, um pouquinho de onde vem, o que é esse processo de inclusão, né, que estamos vivendo. E sobre a questão do letramento, né, a alfabetização no meu caso, né, eu direciono para os sujeitos surdos, né, para os alunos surdos, porque é o meu foco, né, do meu estudo até hoje. Trabalhar com essas pessoas surdas, usuárias ou não de Libras, né, como que vamos fazer esse processo, e principalmente aquela pergunta muito já difundida, né, eu tenho um aluno surdo, o que eu faço agora? Eu acho que é uma questão bem importante, e que não temos receita, né, a Renata também né, a gente conversa sobre isso, nós não temos receita, mas nós temos possibilidades, né, do que podemos fazer com esse sujeito, com esse aluno, o surdo, em sala de aula, usuário ou não de Libras, né. Esse é um spoilerzinho do que nós vamos conversar. Isso aí. Boa noite, Margarete Schroeder, como vai? Então, pessoal, o que a gente gosta sempre de discutir, eu e a professora Patrícia, a gente tem um pouquinho de experiência na área da educação especial, como professoras também de pedagogia. É muito importante que a gente compreenda o processo histórico pelo qual vem acontecendo todos os processos ou que a gente pode denominar de segregação, de exclusão, de integração, para daí chegar à inclusão. São conceitos ainda básicos, são conceitos que nos parecem já dominados, porém a gente pode enxergar aí muitas práticas do nosso dia a dia que a gente consegue encaixar, práticas na escola, práticas de professores, prática dos próprios familiares, práticas da direção da escola, da coordenação. Então, vamos pensar o seguinte, no início da educação especial, no início em que houve, sempre existiram as pessoas com deficiência. Isso é certo, né? Não houve um momento, um determinado período que começou a surgir pessoas com deficiência. Acontece que na Idade Antiga, as pessoas com deficiência não eram consideradas pessoas, seres humanos. Que horror, né? Quando eu conto isso para os meus alunos, eles falam, meu Deus, professora, que desespero. Sim, só que nós não podemos julgar. É muito importante essa relação, essa análise dialética que a gente faz com os objetos de conhecimento, em que nós compreendemos o momento pelo qual aquilo está passando. Então, as pessoas na antiguidade, que eram consideradas as pessoas com deficiência, a gente simplesmente as excluía da sociedade. Por quê? Porque nós não tínhamos ali nenhuma oportunidade para render ou trocar trabalho. Essa pessoa, ela não seria a nossa... Vamos analisar os costumes que nós tínhamos antigamente, por isso que tinha uma prevalecência sobre querer um filho homem, porque ele ia dar sequência na família, sequência no trabalho, sequência
na renda familiar. E as pessoas com deficiência, independente se eram homens ou mulheres, eram deixadas à margem da sociedade. E muitas vezes nós temos relatos de que essas pessoas eram jogadas ao precipício, né, eram assassinadas, né, excluídas em todos os sentidos, por não conseguirem corresponder a esse período de trazer para a família o trabalho e a bem-aventurança, assim, que seria o retorno financeiro. Então, quando a gente faz essa análise, a gente pensa o seguinte: poxa, nós estamos aí fazendo a exclusão. Quando a gente pensa em exclusão, vamos pensar na imagem clássica que nós temos. Eu poderia colocar aqui para vocês, mas acho que não vai passar certinho. Nós temos um círculo, tá? Imaginem um círculo com várias pessoas dentro desse círculo. E aí é como se nós formássemos um coletivo. Só que desse coletivo, a gente exclui os que não fazem parte dele. Ou seja, nesse momento que eu estou dizendo, nós temos um coletivo, pessoas sem deficiência, e fora desse coletivo, pessoas com deficiência. E cabe a elas se virar. Com o passar do tempo, foi tentado daí fazer, então, uma segregação. O que seria esse conceito de segregação? Nós vamos construir um coletivo de pessoas sem deficiência, mas as pessoas com deficiência vão construir um outro coletivo. Então, a gente acaba segregando a sociedade. Nós vamos construir vários coletivos e aí imagina, eu não sou obrigada a conviver com a diferença ou com aquilo que eu não aceito. Então, a gente acaba realizando aí a segregação. E nós daí, com o passar do tempo, nós temos a tentativa de um conceito muito criticado, que é o conceito de integração. No sentido de, vamos integrar aquela pessoa, vamos trazer ela para dentro do nosso coletivo. Aí observem, dentro desse grupo das pessoas sem deficiência, a gente acaba trazendo as pessoas com deficiência e dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos moldes, a gente forma o grupo dos com deficiência. É um grupo menor, mas é um grupo em que eu, que estou sem deficiência, acabo, de certa forma, aceitando aquele grupo com deficiência. Essa tem uma crítica muito grande no conceito de integração dessa educação especial, do período que nós passamos. Porque não é o outro se adaptar a mim, não é o outro se adaptar ao outro, é nós estarmos em convívio. E aí vem, então, o que a gente luta tanto hoje em dia, e que nós temos aí autores clássicos que nós podemos citar, que nos ajudam muito a entender a inclusão, o que seria essa inclusão e como nós poderíamos entendê-la de uma maneira diferente, então, dessa integração. Então, a gente precisa entender o seguinte: a integração e a inclusão são inserções diferentes, elas vão se integrar de maneiras diferentes, com posicionamentos divergentes. Então, essa integração, ela vai se referir muito mais à inserção de alunos com deficiência agora nas escolas comuns. Então, pense, nós temos um coletivo de uma escola comum com alunos sem deficiência. E na integração, eu trago o grupo das pessoas com deficiência na minha escola comum, mas, contudo, eu emprego nesse grupo, eu designo que esse grupo vai ser um grupo pequeno e que eles vão vivenciar, as pessoas com deficiência, elas vão vivenciar as classes especiais. Então, vejam, essa é a leitura, vou deixar bem claro aqui, quem são os autores nos quais eu estou me fundamentando, a Patrícia também vai falar sobre a dela, aí eu estou me fundamentando em Mantoan. Mantoan, ela é vista como uma defensora ferrenha do processo de inclusão.
para muitos chamado de um processo de inclusão radical. Mas ao longo da nossa live, talvez você seja convencido de que essa inclusão, apesar de radical para muitos, seja necessário realmente na nossa sociedade. E aí, será que colocar as crianças em escolas especiais, né, em situações especiais, seria uma maneira de inclusão ou seria uma maneira de integração? Então, esse movimento a favor da integração surgiu lá na década de perto de 70, em 1969, com uma tentativa de normalizar a deficiência desse grupo, desse coletivo. E por que, professor? Por que eu não posso normalizar essa deficiência? Poxa, será que eu posso... O que é normal? Né, Patrícia? Essa é uma pergunta que eu gosto de me fazer sempre, porque o normal, e aí eu não gosto nem do termo novo normal, né, pós-pandemia, também não gosto disso, porque não se encaixa no conceito de normalização. E aí, quando a gente traz esse conceito de normalização para dentro da vida escolar, o que a gente pode chamar de normal dentro da vida escolar? Então, seria um conjunto de atividades humanas, um conjunto de capacidades ou incapacidades, ou seja, as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, que estariam convivendo juntas, né? Então, essa integração escolar, ela passou a ter, então, a inserção dessas salas especiais no ensino regular. Aí você deve pensar assim, poxa, mas elas nem estavam nas escolas, elas já estavam em instituições especializadas de atendimento. Então, já é um ganho ela estar numa escola regular? Ouça bem essa frase, né? É um ganho? Você está partindo de que conceito? De que todos temos direito à educação de qualidade? Será? Então, é sempre necessário que a gente volte ao nosso pensamento e revisite a partir de onde que nós estamos falando, de que mundo nós estamos falando, né? E aí, esse processo, então, ele passa a transitar na escola como um ensino especial, porém dentro de uma escola regular de ensino. Seria uma inserção parcial desses alunos, porque a gente teria, de certa forma, um serviço segregado, né? Então, imagina, nós estamos numa sala com 20 alunos, e desses 20, 5 frequentam uma sala especial. Você já não está causando uma diferenciação enorme no próprio tratamento, na própria diferenciação de direitos? Por que que eu, como diferente, tenho que sair da sala? Por que que a sala não vem comigo, né? E por que será que realmente necessita ir para uma outra sala de aula, fazer um grupo dos desajustados, né, para dar atendimento a eles? Veja, o que a gente propõe hoje aqui na live não é de maneira alguma esgotar, né, o conceito de educação especial, esgotar o conceito de inclusão e finalizar, pronto, é isso e temos que fazer isso e a receita é essa. Nós não temos receita. Nós estamos falando baseado em práticas educativas e em experiências educativas que deram certo e baseado também em alguns autores. Então, nós chegaremos a alguma conclusão? Não, mas é necessário o pontapé inicial para a gente ir pensando aos poucos. Mas aí, então, como que a inclusão funciona? Gente, a gente tem que perceber a inclusão como políticas, são políticas que vêm organizar a educação especial e são políticas que vêm regulamentar esse próprio conceito de integração. Então, por que que a inclusão ela vai ser incompatível com a integração? Por que que ela vê uma inserção escolar de uma forma completa, de uma forma que atenda a todos? Então, todos os alunos, sem exceção, devem frequentar a sala de aula regular, do ensino regular. Nossa, professora, mas eu não vejo como que aquele meu aluno pode estar numa sala regular de ensino.
Ponho você para pensar, ponho você para discutir como seria possível, e existe o ideal, existe o utópico, existe, não sei, mas é necessário que a gente faça essa reflexão, tá? Então, para que tudo isso aconteça, para que a inclusão realmente aconteça, a gente vai necessitar de uma mudança de perspectiva educacional, uma mudança de perspectiva da comunidade, da onde essa criança está inserida, uma mudança de perspectiva da comunidade escolar, uma mudança de perspectiva da família, né? A gente vai precisar de uma mudança de hábitos, de costumes, dos quais a gente não para perceber. É uma frase, assim, muito forte, que eu ouvi esses dias, a Patrícia também, dos alunos com deficiência, os professores dizendo assim, mas professora, eu não tenho preparação, né, eu não nasci preparada para dar aula para uma criança especial. E aí a criança com necessidade responde o seguinte, e eu também não nasci preparada para nascer com a deficiência. Então, veja, é necessário que a gente pense, eu quero realmente incluir, e essa inclusão vai partir de onde, né? A professora Maria Cristina está lá na casinha dela, nos assistindo, né, dona Rinha Mocinha ali, e nos perguntando, então, o que que a gente entende, Patrícia, eu e você, por educação inclusiva e por educação especial? Eu vou responder e a professora Patrícia fica à vontade depois para contribuir. Educação inclusiva. Veja, a educação inclusiva, ela está baseada em princípios, leis que ajudam a regulamentar a educação especial. Não são dois eixos, né? Não são duas vertentes. Eu tenho uma educação inclusiva que é regida por leis, que é regida por constituições, por pareceres, por regulamentos, por declarações, por eventos, que nos ajudam a sistematizar essas leis para que eu atue dentro da educação especial. Então, como hoje eu e a Patrícia conversávamos, a educação especial é uma modalidade de ensino, né? E a educação inclusiva é algo que se luta para que a gente enxergue isso dentro da educação especial. Eu acho que essa diferenciação é muito necessária, né, Patrícia? Quer falar um Exato. pouquinho? Exato, sim, sim. Vou retomar algumas coisinhas que você falou que eu acho que é bem importante. Vamos começar lá com a questão da pessoa com deficiência, né? E aí eu pego, me embaso um pouquinho em Januzzi, né? Que ela fala assim que essa concepção, esse pensar, esse agir com as pessoas com deficiência vai depender muito de como se dá essa organização da sociedade no momento. Tá? E aí, como você falaste anteriormente, por exemplo, lá nos primórdios, né, que eles viviam da caça, da pesca, de ir para a floresta, enfim, essa sustentabilidade deles, uma pessoa com deficiência naquele contexto, naquela situação, naquela sociedade organizada, como que eles concebiam e pensavam aquele sujeito com deficiência? Que ele não iria dar conta de caçar, de pescar, de fazer esse mantimento do alimento, né? Então, faziam as práticas que faziam. Então, vai depender muito da sociedade, do olhar que a sociedade tem perante aquelas pessoas com deficiência. E aí eu pergunto também, que olhar que eu tenho para essa pessoa com deficiência? Como que eu vejo ele? E isso vai fazer muita diferença na minha sala de aula, na minha interação com uma pessoa na sociedade. Porque a maneira como que eu percebo ele, como que eu vejo ele, eu vou tratar com ele. Eu vou, né, me direcionar a ele. Se eu vejo ele uma pessoa lesionada, né, incapaz, como que eu vou tratar ele na minha sala de aula assim?
de que maneira que eu vou ensinar ele pensando nessas respostas que ele pode ou que ele não pode me dar nesse caso. Então, esse olhar que a gente tem com a pessoa com deficiência é o que vai fazer essa nossa atitude para com ele, né? E isso vem da autora Januzzi, que eu acho ela muito, muito importante, né? E isso também vai lá para a questão das ciências, das crenças, das ideologias, né? Por que a gente tem tanto olhar médico, clínico, do sujeito com deficiência? Porque era a maneira com que se iniciou esse processo de estudo da pessoa com deficiência. Quem que foram que estudaram primeiro as pessoas com deficiência? Os médicos, né? E aí essa perspectiva da medicina, né? Muito, muito, muito forte ainda no contexto hoje. Outra coisa que você comenta e que eu achei bacana e trago inclusive também como uma experiência, né, que eu tive, que eu acho que é muito bacana a gente falar um pouquinho da experiência, né, dos momentos que a gente vive, porque ali também a gente aprende, né, com isso. A inclusão, e aí quando você retoma lá a segregação, institucionalização, começa em 1990, né, começa a se falar sobre os temas de exclusão social, de autonomia, de cidadania, de qualidade, vem lá de 1990. E veja que quando chega a parte quando tu falas da segregação, e aí a autora Aranha já fala em institucionalização, que é essa visão médica, né? É de curá-lo, de torná-lo ele possível de se viver em sociedade como uma pessoa dita normal, reabilitá-lo, né? E a integração é como o sujeito, essa pessoa com deficiência, ele é responsável pela sua integração na sociedade, é ele que precisa se modificar, é ele que precisa se integrar, né? E essa integração, na escola educacional, eu vivi na época, eu não vou falar o ano, porque vai me contar a minha idade, então a gente não fala em ano aqui, né? Mas vamos lá, quando eu fiz iniciei a minha inserção na educação do surdo, fui para uma escola de surdo. Na verdade, não era uma escola de surdo, era uma escola para ouvintes, em que se dava essa integração do aluno surdo na escola. Como que funcionava? E aí é a prática que a gente vivenciou. Os alunos ouvintes de uma escola particular poderiam interagir entre eles, os ouvintes, e o surdo tinha um horário diferenciado, tanto para o intervalo, então ele não poderia se misturar com os ouvintes, educação física, tudo que fosse para integrar ali, desculpa em palavra, para fazer uma interação entre surdos e ouvintes, acabava não se dando. Então, cada um tinha o seu espaço, você estava lá usando daquele espaço, então fique aí, que ali é o teu espaço, né? Isso foi um momento de integração que a gente viveu. Mas a gente aí já evoluiu, porque antes a gente estava excluído, segregado. Então, já foi um pontapé inicial ali foi um movimento de pais, de professores, de estudantes que se envolveram nessa luta pela integração. E a inclusão, né, como uma transformação da sociedade. É uma transformação do meu modo de ver, do meu modo de pensar e do meu modo de agir frente ao outro. Isso, gente, é uma barreira atitudinal. É quando cada um aqui pensar que existe um outro ser humano, porque a gente fala, né, e aí vem a questão de terminologias, eu vou enganchando aqui, vou puxando os ganchos aqui, né, e eu vou desandando aqui, mas vamos lá. Quando você chama ali, mas qual que é a terminologia correta, então, que eu devo utilizar? Para quem é da área, se assusta um pouco com isso, porque você acha assim que isso já está na consciência das pessoas, que não é mais esse termo, que não é aquele. Mas na verdade não. Tem muitas pessoas que ainda desconhecem isso. É incrível, mas é real. Então, assim, olha o passo que a gente ainda tem, olha os passos, os movimentos, as lutas que a gente ainda tem que enfrentar para que todos saibam que é a pessoa com deficiência que se utiliza. Por que pessoa com deficiência? Mas não é pejorativo? Não. E aí eu vou lembrar do professor João que comentou na nossa aula, né, Renato, estava junto,
que ele é para além da deficiência, né? Antes da deficiência tem uma pessoa ali, gente. E isso é muito incrível, porque se você parar para pensar, realmente, eu não posso ver ele assim, ó, ali o mudo, o surdo, sabe? Isso sim que é complicado, porque você está vendo a deficiência dele, você não está vendo ele como pessoa. No momento em que a gente começar a perceber ele como ser humano, como pessoa, eu acho que a gente começa a mudar um pouquinho nossas atitudes e aí sim uma transformação real que pode haver. Enquanto isso é uma utopia ainda, né? É um caminho longo que a gente vai ter que passar, né? E, e é outra curiosidade que somente a educação para todos na declaração lá de 1990, sobre a declaração de Salamanca em 94, já se falava nesses movimentos, nesses processos. No Brasil, gente, nós só vamos falar em educação inclusiva, né, lá em 2008. Então, assim, estamos recente nessas terminologias, nessas discussões. Tão recente, mas ao mesmo tempo muita coisa ainda que a gente tem que passar e muita coisa que a gente tem que ainda viver. E parece que está na hora da gente acordar. Eu acredito que precisa dessas discussões aqui que a gente está fazendo, cada vez mais ampliando, cada vez mais, trazendo mais perspectiva, trazendo um surdo para falar, trazendo um cego, trazendo a pessoa com deficiência. Porque, assim, é muito incrível aquela frase que eles têm, né? Nada sobre nós sem nós. E isso é muito válido. Por que a gente conta a história deles? Por que eles não contam a história deles mesmos, né? Isso é bem interessante. Sim, eu estou falando aqui dos surdos? Estou, mas eu estou falando uma perspectiva como docente, como professora, como pesquisadora. Eu jamais vou vou ter esse direito de falar, o surdo é assim, ele sente assim, trate ele assim. Não, porque é ele que tem que falar sobre isso, né? Isso é muito, muito interessante e isso é necessário falar, né? E outra questão que você fala bastante, que você traz, né, ali, é sobre essa construção também da deficiência, né? A construção da deficiência somos nós que fizemos, né? A sociedade que faz isso. É a sociedade que incapacita as pessoas. Eu vejo nesse sentido, nós sociedade, que incapacitamos essas pessoas com deficiência, né? Isso só vai mudar quando tem essas lutas, né? E aí tem movimento surdo, aí tem movimentos, tem muita coisa acontecendo, muita organização dos próprias pessoas com deficiência. Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque eles estão dando vozes a eles mesmos, né? E não outras pessoas falando por eles. Eu acho que é mais ou menos isso que tentei resumir aqui, né? Sobre o que você falou, o que a gente foi discutindo ao longo desse tempo e a percepção, né? Você lembrou da frase, né? Nada de nós sem nós. É perfeito, né? Porque a Terezinha ainda pergunta, né? Uma criança com deficiência não se sente diferente numa sala de aula comum, né? Vamos perguntar a ela. Vamos dar a oportunidade dela experimentar. Vamos dar a oportunidade do outro conviver com a diferença, né? É necessário que a gente entenda. É muito. A Mantuano, no livro dela, ela comenta que uma das maiores defensoras da inclusão, realmente, foi a Marsha Forrest, né, que em 1996 ela teve a oportunidade de conhecê-la e ela pergunta, né, como que ela definiria a inclusão? E a Marsha responde o seguinte, vou até ler para não pecar em nenhum detalhe. Ela responde, deixa eu pegar aqui. Ela responde o seguinte: o caleidoscópio precisa de todos os pedaços que o compõem. Quando se retiram pedaços dele, o desenho se torna menos complexo e menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor num ambiente rico e variado. É esse ambiente variado
é esse ambiente com diferença. Por que que hoje nós temos tantas pessoas intolerantes com o outro, né? Tantas pessoas que não conseguem conversar, dialogar sobre qualquer que seja o assunto, porque nós não fomos educados a lidar com a diferença, ou a diferença de pensamento, ou a diferença nas atitudes, ou a diferença no modo de se vestir, ou a diferença na opção sexual. Nós não tivemos, né, essa educação para a diferença, para a variedade. E aí é necessário que a gente pense que sociedade a gente quer para daqui 10, para daqui 20 anos. Nós vamos ficar na palavra que eu detesto, que é a palavra permanência. Nós vamos permanecer, né? Nós não vamos alçar voos maiores sobre isso. Então, esse caleidoscópio nos traz realmente a expressão do que é uma sala de aula, do que é para ser uma sala de aula não regular. O que é para ser uma sala de aula numa escola? É para ser uma sala de aula com múltiplas imagens, com múltiplas crianças, com múltiplos modos de aprendizagem, com múltiplas línguas, com múltiplos jeitos de ser, com múltiplos jeitos de estar, e acrescento, com múltiplos modos do professor, de fazer a aula, de ser a aula, de dar a atividade, de proporcionar o aprendizado. Vejam, nós estamos tão formatados num modelo tão tradicional de ensino que nós esperamos, enquanto professores, que quando a gente vai falar de educação especial, que o palestrante, que quem vai nos dizer, nos traga respostas, né? E não é trazer respostas que vai mudar, que vai ajudar, que vai auxiliar a transformar algo. É trazer perguntas, é trazer questionamentos. E aí nós vamos incomodar. Eu, até uns dias atrás, eu falava com a professora Maria Cristina, e a gente conversava assim, a gente incomoda, né? Claro, a gente incomoda, né, Patrícia? A gente incomoda as pessoas. Por que que a gente incomoda? Porque a gente coloca para pensar, e quando o outro me incomoda, eu também não gosto. Mas é algo necessário porque a gente precisa pensar. Então, acrescento, né? Não seja só a sala de aula esse caleidoscópio, mas que seja esse caleidoscópio a sociedade como um todo, e que a diferença não seja mais diferente. Isso que seria o legal, né? A Patrícia, acho que caiu. Já já ela volta. Então, gente, o que que a gente poderia pensar dentro de sala de aula, né? E aí, o que que o professor pode fazer, ou como que o professor pode pensar, como que a escola ensina? Vejam, quando eu relatei, né, que nós temos aí práticas de ir para um curso de extensão, ir para um curso de formação, esperando que nos venham respostas, e eu proponho, espero que venha perguntas, porque as perguntas nos incomodam, né? O nosso simples hábito de chegar em algum lugar que vai ter um processo de formação e nos sentarmos à cadeira e o próprio professor estar à frente, já nos sinaliza de que aquele modo de exposição será unidirecional, né? E a gente, enquanto ouvintes, nós assumiremos o nosso papel de ouvintes, assumiremos o nosso papel de pessoas que vamos ficar ali. Patrícia, voltou? Quando nós temos esse fato de nos sentarmos para ouvir o que o outro vai dizer, automaticamente já me remete a uma sala de aula tradicional. E aí eu pergunto, uma sala de aula tradicional, como será que se dá esse processo de alfabetização?
Basta todos aqui voltarem e pensarem no seu processo de alfabetização, como que ele se deu. Primeiro, à sua frente, você enxergava o quê? Mentira que se vocês responderam que era o quadro, não era. Não era o quadro. Era a nuca do teu amigo, né? Era a nuca do seu amigo. E aí de você se conversasse com ele. E a professora, ela estava num tablado, né? Não precisa andar muito tempo, os professores estavam entablados. Claro, a gente tem aí os motivos, né? Porque a arquitetura da sala de aula não prevalecia ali a figura do professor, porque ali era o detentor do conhecimento. E aí a gente ia para um processo do qual a alfabetização não nos levava a pensar, a raciocinar, a entender aquilo que estava sendo escrito, dito, porque a gente, primeiramente, a gente precisava fazer o quê? Codificar e decodificar. A língua nada mais é do que códigos. São códigos a serem decifrados e codificados. Então, a gente deve pensar o seguinte: estamos em pleno século XXI, estamos falando de alfabetização, estamos falando que a gente quer uma sociedade que seja como um caleidoscópio. Como deve ser essa sala de aula? Como devemos ser enquanto professores? E será que dentro dessa alfabetização tem como incluir? Tem o processo de inclusão? Nesse caleidoscópio, de que forma que eu alfabetizaria essa criança para que a gente estivesse caminhando rumo à inclusão? Porque eu não posso dizer ainda, sabe, Patrícia? Eu tenho um receio bem grande da gente falar assim, o que eu estou fazendo já é uma inclusão. Porque acredito o seguinte, se a gente quer uma sociedade inclusiva, se a gente quer uma sociedade que represente um caleidoscópio, vai demorar para que a gente faça essa inclusão. Mas é óbvio que nós temos práticas educativas que não se distanciam da inclusão, mas nós precisamos observar a minha atitude, o meu pensamento, de que forma ele já é inclusivo, né? Ele já aceita o caleidoscópio em minha sala de aula. As minhas atividades de alfabetização que eu proponho aos meus alunos já formam um caleidoscópio ou são todas iguais? Será que todas as atividades iguais vai contemplar diferentes maneiras de aprendizagem que eu tenho em sala de aula? É uma boa reflexão. E aí eu aproveito, Patrícia, trago aqui o comentário do Armando, né? O Armando nos fala o seguinte: é uma ótima discussão, o ensino e o aprendizado da criança deficiente. Também o conhecimento e a preparação dos professores para essa nobre função. Né? Parabéns, professores, pela discussão. E a Maru Machado nos comenta o seguinte: essa diversidade na sala de aula, ela é ideal, mas o professor ainda está preocupado em dar conta das 30 crianças e dar conta do seu plano de aula. Essa nova realidade para o professor deveria envolver toda a estrutura e toda a organização da escola e partir de um olhar advindo de direção e de toda a equipe pedagógica. Muitas vezes o professor sozinho não consegue transformar. Tem algo a acrescentar, professora? Ótima reflexão, Maru. Perfeita mesmo. Eu sempre falo assim para os meus alunos: eu não posso culpabilizar o professor, a família, professor porque não está preparado, e aí a gente gera um monte de discussão em cima disso, e que a gente nem tem tempo para falar muito sobre isso, mas eu quero pontuar isso. Não vamos culpabilizar o professor. Tudo bem, né? Ele não está preparado, o surdo não nasceu preparado para ser surdo, né? O cego também não, sim, também não. Mas aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que é nas vivências que, já como eu comentei, né? Nas vivências que a gente aprende. Quando eu estava terminando, e nem havia finalizado a minha graduação em pedagogia,
eu fui atuar na PAI, e lá haviam surdos, né, que eu fiquei responsável por, então, fazer essa aquisição da leitura e da escrita acontecer para eles. Foi difícil? Foi muito, muito difícil. Por quê? Porque com os anos você vai se especializando, você vai estudando sobre determinado objeto, você vai aprendendo, você vai trazendo, né, metodologia, estratégias. Naquele momento, eu nem havia terminado a graduação, estava quase, né, pontapé ali, mas até então só tinha teorias, né, práticas poucas, porque, né, a gente, sim, temos estágios, mas não é aquela coisa de você estar sozinha numa sala de aula e agora você tem que se virar com os seus alunos. E muito interessante porque eu cheguei com todo um plano, e aí você começa a pensar no professor lá em sala de aula, né? Você chega com todo um plano, nossa, eu vou fazer isso vai dar certo, não vai dar certo, mas eu vou fazer essa atividade aqui, porque eu vou ter um feedback dele assim, sabe? E eu cheguei numa sala de aula com 7 crianças surdas, de diferentes idades, mas a princípio eram todos entre 6 a 8 anos, em que não sabiam língua de sinais, não sabiam oralização, no caso, não compreendiam o que eles estavam fazendo ali. Que ambiente era aquele? Por que eles estavam ali? Eles estavam perdidos. Eles estavam realmente tentando se descobrir, tentando pensar no que eles poderiam fazer naquele espaço. E todo aquele meu plano, aquele plano perfeito, deixei foi por água abaixo, né? Deixei de lado e falei, não, gente, não tá dando, então aqui vão ter que pensar alguma coisa. E trouxe esses estudantes de uma maneira diferente, porque ao invés de estar naquele espaço fechado da sala de aula, eu levei para fora. Fui testar para ver se alguma coisa de sinal eles sabiam. Então, sentei perto de uma árvore, apontava para a árvore, fazia o sinal da árvore. Eles me olhavam estranhos, assim, o que ela está fazendo aí? Aí ia para outro espaço, apontava para um objeto, fazia o sinal do objeto. Para ver essa interação deles, para ver se eles sabiam alguma coisa, se eles chegariam perto, se eles iam correr longe. Eu falo que desde lá eu digo que a língua de sinais é um imã para criança surda, porque elas foram se chegando como se os olhinhos delas estivessem brilhando. Opa, peraí que eu estou entendendo o que é isso. E aí eles foram vindo para perto de mim. E foi ali nessa interação, nesse pensar, opa, eu preciso saber o que eles já sabem, o que eles entendem do que está acontecendo aqui ao redor, o que é uma árvore, o que é isso, o que é aquilo. E aí sim eu consegui captar a atenção deles, trazer para eles perto de mim e dizer, bom, agora eu consigo a atenção deles, então agora eu consigo conversar com eles e tentar dialogar. E foi muito incrível, porque é nessas tentativas e erros que a gente vai tentando e vai dando certo, e às vezes não vai dando certo. Mas quando eu falo em não culpabilizar o professor, é nesse sentido. E aí, como a Maru fala, né, tem 30 alunos, às vezes a gente o professor fala assim, eu tenho 30 alunos, 35 alunos e mais 2 autistas, mais 2 surdos, mais, sabe? É como se eles não fizessem parte, vamos acrescentar eles aí na conta. Mas também, pensa no seguinte, eu acho que às vezes o professor até faz um processo de inclusão e ele não percebe. Quando? Cada um aprende de uma maneira, cada um se alfabetiza de uma maneira. Tem uns que são mais devagar, outros são mais rapidinhos, outros precisam de um visual a mais, outros precisam de uma eu ia dizer olfato, né? Olha só, não, audição a mais, né? Então, cada um tem uma necessidade especial aí, não deficiência, uma necessidade especial aí. Todos têm. Então, no momento que ele traz uma atividade diferenciada para ele já está fazendo esse processo de inclusão acontecer naturalmente. Mas, quando vem uma criança com deficiência que está ali, biologicamente apontada, laudo para ele já fica assustado. Poxa, mas é uma coisa absurdamente diferente e às vezes não. Às vezes é você olhar para esse aluno e perguntar assim, não tem problema você perguntar isso, né? Como que você aprende? Como é que é a maneira de eu te ensinar melhor? Isso faz muita diferença. Parece que não, mas faz.
É que eu acho que a sociedade aponta para nós como os detentores do conhecimento, que a gente tem que saber tudo e que a gente não se dá o direito de errar. Então, pergunte para o teu aluno surdo, como que você aprende melhor? Como que você quer que eu faça aqui na aula? Como que, sabe, pergunte a ele, pergunte para o cego. Eu recordo que quando eu era intérprete, havia na sala de aula uma menina cega, uma aluna estudante cega, e ela veio com a maquininha Braille, né? Então ela, tac, 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 e o professor parou a sala e ela falou aqui, horrorizado, não sei que barulheira, mas pra que isso? Não sei o que, está atrapalhando. E eu pensei comigo, né, atrapalhando porque é a maneira dela registrar. Como é que ela quer que ela registre isso? Como é que ele quer que ela registre? Então são maneiras de cada um, percepções de cada um. E sim, vá nela e pergunte, né? Ela precisa da máquina em braille, beleza. Ela precisa do gravador, que ela também utilizava. Eu lembro, recordo que ela utilizava muito do gravador e a gente fazia as transcrições. Eles precisam desses recursos. É uma coisa impossível para o professor? Será que é uma coisa impossível? Como que você faria com a presença, né, desses estudantes? É o olhar para ele. E aquela coisa que eu falei lá no início. Como que eu olho ele? Eu olho ele como um laudo? Apenas um laudo? Né? Eu preciso fazer uma pós-graduação em educação especial para poder lidar com ele? Não. Eu acho que é nessa gingada da gente aí na hora da sala de aula que você percebe que você consegue fazer, né? Você consegue, basta esse teu olhar modificar, entender que ele está ali também como um ser humano que ele precisa e quer aprender, né? Ele quer aprender. Eu acho que... Fale, Renato. Não, a tua fala é literalmente deixar eles falarem, né? É literalmente, não falem de nós sem nós. Por que não? Né? Eu lembro que eu tinha um aluno, eu lembro que eu trabalhava numa escola e a coordenadora chegou a comentar comigo. O aluno que vai sozinho, ele vai, não precisa de professor. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas e se ele for um aluno com altas habilidades? Ele também está incluso, né? Ele também deve ser incluso. Não é porque ele vai sozinho que não precisa de um atendimento, de uma atenção especial, no sentido de especial mesmo, de quista, né? De carinhosa, de um olhar para aquele aluno. E aí, quando você fala, não fale de nós sem nós, é realmente isso. Se para aquele aluno já está maçante aquela aula, já está chata aquela aula, é porque ele está te dando um sinal, né? Ou se para aquele aluno está muito difícil a aula, é outro sinal. Agora, quando a Maru coloca que realmente o professor sozinho não vai conseguir transformar, não vai, Maru, não vai, e que não nos coloquem essa responsabilidade, né? Porque não estamos com essa responsabilidade em mãos. Quem está? A sociedade como um todo. As políticas estão, os professores estão, a escola está, a família está, né? Todos estamos com essa responsabilidade nas mãos. E parece que nos faz muito sentido quando a gente fala, por exemplo, de alfabetização, é quando a gente possibilita que as crianças mesmos formem os grupos para elas alfabetizarem o outro. Porque eu não sei se você já ouviu, Patrícia, que quando a gente deixa a criança ensinar a outra criança, ela ensina mais do que você. E ao mesmo tempo que ela está ensinando o outro, ela está aprendendo em dobro, né? Então, nos processos de alfabetização que a gente vai promover em sala de aula, coloque o teu aluno para explicar. Coloque o teu aluno como teu parceiro, não disputa, né? Eu lembro até hoje que eu li num relato de um aluno da EJA, em que ele fala assim, que para ele
quando o professor vai discutir em sala de aula e algum amigo levanta a mão e começa a contar da sua experiência, começa a dar uma coisa muito ruim nele, porque ele não quer ouvir a experiência de ninguém, ele quer ouvir só o professor. E nós temos muito disso, porque parece que o outro não vai contribuir com o nosso conhecimento, né? E em sala de aula, quando a Maru fala, não é o professor sozinho, ele não vai conseguir transformar. A Mantoan, quando ela vem e nos destaca sobre o processo da inclusão, ela chama muita atenção para isso que nós estamos fazendo assim, aqui. Isso que a professora Maria Cristina tanto idealizou e está concretizando hoje. É uma rede de conhecimento. É uma rede. E na rede, a gente consegue essa transformação. Por quê? Porque nós estamos formando um coletivo. E o coletivo vai tomando força, né? Porque ele vai realmente alçando essa transformação. E aí a professora Maria Cristina, deitadinha lá na cama, que eu sei que tá, né? Comentou o seguinte: discutir diversidade, inclusão, educação especial, gênero, religiosidade, a espacialidade de cada um de nós, seja no campo, nas cidades, nas periferias, nos quilombos, os indígenas, faz muita diferença na formação do professor e do estudante em todos os níveis e em todas as modalidades de ensino. Mas não se pode esquecer também das políticas de Estado, que hoje faz muita diferença para os alunos surdos. Mas ainda é necessário avançar e atender todas as formas de diversidade e de inclusão, especialmente nesses tempos de retrocesso das políticas educacionais. Não podemos esquecer dos ataques que vivemos, né, no nosso tempos atuais, um descaso enorme com o professor, um descaso enorme com a educação especial, um descaso enorme com as políticas que venham contemplar essas discussões, e com certeza por isso que nós fazemos a rede, né, Maru? Então é muito importante que a gente se conecte com o outro. Quando a Mantoan vem falar no livro, né, a defesa dela é de que nos momentos que os professores têm de formação, que esses momentos não sejam palestras, que esses momentos sejam rodas de conversa, né, que esses momentos sejam trocas de experiência. E aí sim, nós estamos nos formando, né? Então, eu só vou fazer a divulgação de um livro. Tem aqui, ó, meu primeiro bebezinho, né? A professora Maria Cristina me deu esse espaço. Então, o livro que eu fiz parceria com a Ana Paula Xisto, uma grande parceira aí também, Alfabetização e Letramento na Educação Especial. É um livro que vem nos ajudar a compreender de uma forma sucinta, claro, como eu disse, nós não vamos esgotar o assunto, mas que traz bastante, ao final do livro, traz bastante práticas que a gente pode fazer com os alunos. Quando a gente comenta, né, diversifique as suas práticas, escute seu aluno, é nessa tentativa e erro para a gente ver se dá certo ou não. E quem vai te dizer se dá certo é teu próprio aluno. Então, professora, por favor, fale suas palavras finais, que nós já chegamos incrivelmente em 1 hora. Nossa, passou rápido, hein? Passou muito rápido. Passou. A gente fica porque, nossa, tem tanta coisa ainda para discutir, para dialogar, e quando vê, já passou essa 1 horinha. Muito bacana, parabéns pelo seu livro, Renata. Obrigada. Quero um exemplar dele, tá? Estou aguardando. Pode deixar. Que também não é uma receita, né? Eu sei. São questões, são interrogações, são discussões, são diálogos propostos no livro, em que parece que você traz também bastante, que eu não li, né? Porque eu ainda não o tenho, mas eu vou ter em breve, e aí a gente faz uma outra live só para discutir seu livro. Ai. Vai ter sim.
Ai, que bom. Mas eu espero ter contribuído. Desculpa, a minha conexão deu uma falhadinha ali na hora, eu tive que dar uma reiniciada, né? Acontece, Normal. normal. Mas agradeço muito, né, professora Maria Cristina, você, Renata, pela essa oportunidade de trazer um pouco desse diálogo, poder contribuir um pouquinho, né, nessa uma horinha que a gente conversou. Não temos resposta para tudo, mas temos sim um interesse muito grande em discutir, em fazer essa rede, né, com mais pessoas, com mais saberes, conversar. Isso é muito importante, é um espaço fantástico, muito, parabéns, Maria Cristina, é muito interessante essas várias perspectivas, vários temas abordados, né? Não é uma verdade única, como a Renata falou, não existe uma verdade única. E eu deixo aqui um pouquinho dessa contribuição que eu acho que esse para mim é o fundamental, e repito, é o nosso olhar para com o outro. Eu acredito que esse seja um ponto muito importante. E aí até eu recomendo a leitura de um artigo do Piccolo e da Mendes, agora me fugiu o nome da Mendes, Andréia, não é, mas é a Mendes e o Piccolo, sobre essa perspectiva da educação especial e essa modificação, esse olhar social para o sujeito, né, para a pessoa com deficiência. Qual que é o E ela nome, Patrícia? é o Gustavo Piccolo e a Mendes, agora eu esqueci o nome dela. Eu acho que não sei se eu tenho. Aqui, Eniceia Mendes. Niceia. Eniceia. Niceia, tá. Eniceia Mendes. É um artigo muito bacana que vem da tese de doutorado dele, que ele fala sobre esse olhar para a pessoa com deficiência, né? Essa transformação que a sociedade precisa ter para que esse pensar, esse agir sobre a pessoa com deficiência seja modificado, né? Ele fala assim que o surgimento de um novo homem, esse novo homem, nós, que pensarmos diferente, que pensarmos no sujeito surdo a partir dele enquanto pessoa, enquanto ser humano, apenas se materializará, de fato, quando nascer uma nova sociedade. E é isso que a gente busca, né? A gente quer uma nova sociedade que veja o ser humano como, a pessoa com deficiência como um ser humano realmente, né? Que todos nós precisamos de necessidades especiais, não é só eles, né? Cada um daqui de nós precisa dessa necessidade. Não ver ele como uma deficiência, uma lesão, uma incapacidade, algo que tem que ser consertado. E que ele na minha sala, eu, professor, preciso consertá-lo de alguma maneira para devolver para a sociedade inteiro, né? Normal. Não pense assim. Trate ele enquanto ser humano, pergunte a ele como ele quer ser tratado, como ele quer, como que ele ocorre, como que funciona a aprendizagem dele. Isso é o mais importante, né? Na nossa sala de aula, em trabalhar com uma pessoa com deficiência e com todos os alunos. Eu acho que esse é o fundamental. Eu penso que é isso, gente. Muito obrigada, Renata. Patrícia, a gente agradece muito. Professora Maria Cristina, a gente também te agradece de coração. Acredito que as pessoas não entram na vida das outras por acaso, né? Patrícia, a professora Maria Cristina, ela foi minha orientadora de TCC na Tuiuti. E nós ficamos quase 10 anos sem nos ver, e aí, de repente, ela publicou um curso de extensão que ela ia fazer, e eu vi que era ela, e eu fui correndo fazer o curso, porque né, a gente sabe da potência, da capacidade dela, e eu fui correndo fazer, e aí a gente voltou a dar as mãozinhas de novo, e a Maria Cristina está devendo curso de extensão para a gente também, que ela vai fazer aí, que eu sei que a cabecinha dela ferve, né? Tanto é que está aqui com a rede em pé, né? Com a rede ajudando nessa construção, nessa formação de professores, né? Eu acho que isso é o mais importante. Se somos professores, vamos nos unir, né? Vamos pensar a educação em conjunto, não cada um na sua sala de aula isolados, né? Então, eu só tenho a agradecer a Patrícia, agradecer a professora Maria Cristina, que mesmo aí de longe está com a gente,
e convidá-los que no dia 20 a gente continua os nossos debates sobre a educação especial, sobre a inclusão. A professora Patrícia vai trazer mais sobre a experiência dela como intérprete, a experiência dela de Libras, alfabetizar ou não em Libras, né, e todas essas questões, e eu também a respeito da alfabetização para o ouvinte. Não esqueçam que a nossa agenda está lá no Face, está lá divulgadinha lá, temos um mês inteirinho recheada de eventos, e a gente espera vocês para o nosso próximo encontro. Beijo, muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigada, Paty.